O sangue escorria pelo rosto de João enquanto ele se arrastava pela rua escura de uma vila periférica em Lisboa. Aos 16 anos, seus pais o haviam espancado brutalmente ao descobrirem uma carta de amor para um colega de escola, e então o jogaram para fora de casa como se fosse lixo. Mas o que ninguém esperava era que, anos depois, essa mesma cidade que o vira cair se ergueria para honrá-lo, transformando sua dor em um monumento de mudança. João acordou no hospital com o corpo doendo, costelas rachadas e o coração em pedaços. Os médicos disseram que ele tivera sorte de um vizinho tê-lo encontrado desmaiado na calçada. Seus pais fizeram isso? Perguntou a enfermeira, com pena nos olhos. Ele assentiu, as lágrimas misturando-se ao curativo no rosto. A polícia veio, mas a investigação foi superficial. Na Portugal conservadora dos anos 2000, casos como esse eram varridos para debaixo do tapete. É assunto de família, disse o oficial, fechando o bloco de notas. João foi mandado para um abrigo de menores, onde aprendeu rápido que o mundo não perdoava os diferentes. Nos primeiros meses, a raiva consumia João. Ele se lembrava das noites em que ouvia os pais rezando na igreja local, professando amor ao próximo enquanto em casa pregavam ódio. Seu pai, um pescador rude chamado Manuel, sempre dizia: homens de verdade não choram, nem amam outros homens. Sua mãe, Maria, uma dona de casa devota, chorava em silêncio, mas nunca o defendia. Agora, sozinho no abrigo, João jurou que sobreviveria, mas o trauma o tornava desconfiado. Ele se fechava em si mesmo, evitando os outros garotos que zombavam de sua fraqueza. Um dia, no abrigo, João conheceu Tiago, um voluntário de 25 anos que trabalhava com jovens em risco. Tiago era gay assumido, algo raro na época, e via em João um reflexo de sua própria juventude turbulenta. Você não está quebrado, João. Só precisa encontrar sua força, disse Tiago, oferecendo livros sobre identidade e direitos LGBT. João resistia no início, achando que era armadilha, mas aos poucos, as conversas o ajudaram a processar a dor. Tiago o incentivou a estudar, e João, com uma inteligência afiada, mergulhou nos livros. Ele sonhava em ser advogado, para lutar contra injustiças como a que sofrera. Mas a vida no abrigo era dura. João enfrentava bullying constante dos outros internos, que o chamavam de mariquinhas. Uma noite, um grupo o encurralou no banheiro, ameaçando espancá-lo como seus pais haviam feito. João, tremendo, mas determinado, enfrentou-os: vocês podem me bater, mas não vão me mudar. Surpreendentemente, um dos agressores recuou, murmurando algo sobre respeito. Foi o primeiro vislumbre de que sua vulnerabilidade poderia ser uma arma. Ao completar 18 anos, João deixou o abrigo com uma bolsa de estudos parcial para a Universidade em Lisboa. Ele trabalhava à noite em um café para pagar o resto, dormindo pouco e estudando muito. A cidade grande o intimidava, as ruas cheias de turistas contrastavam com a homofobia velada em bairros tradicionais. Ele via casais heterossexuais de mãos dadas, invejando a liberdade que nunca tivera. Em segredo, João explorava sua sexualidade em bares discretos, mas o medo de rejeição o fazia fugir de qualquer conexão real. Na universidade, João se destacou em Direito Constitucional, focando em direitos humanos. Seu professor, o Dr. Almeida, notou seu brilho e o convidou para um projeto sobre discriminação. Você tem fogo nos olhos, rapaz. Uso para mudar as leis, disse Almeida. João hesitava em compartilhar sua história, mas aos poucos, confidenciou partes dela. Isso o aproximou de um colega, Pedro, que era abertamente gay e militante. Pedro o levou a manifestações pelo casamento igualitário, que na época ainda era um sonho distante em Portugal. Mas o passado batia à porta. Uma carta chegou de sua mãe, pedindo perdão. Filho, eu errei. Seu pai está doente, venha nos ver. João rasgou o papel, a raiva ressurgindo. Como perdoar quem o deixara sangrando? Ele decidiu ignorar, focando na carreira. Graduado com honras, João começou a trabalhar em uma ONG de direitos LGBT, defendendo vítimas de violência familiar. Cada caso o lembrava de si mesmo, e ele lutava com unhas e dentes, ganhando reputação como advogado implacável. Foi nessa época que conheceu Miguel, um jornalista de 25 anos que cobria histórias sociais. Miguel entrevistou João para um artigo sobre homofobia em famílias portuguesas. Os olhos de Miguel, castanhos e intensos, fixaram-se nos de João durante a conversa. Sua história é poderosa, mas você carrega tanto peso, disse Miguel após a entrevista. Eles saíram para um café, e pela primeira vez, João se sentiu visto, não julgado. Miguel contara a sua própria jornada, crescer em uma família liberal no Porto, mas enfrentara preconceito no trabalho. Eu escrevo para expor a verdade, mesmo que doa, explicou. A atração cresceu devagar, marcada por conversas profundas sobre identidade e sociedade. João hesitava, temendo que o amor o tornasse vulnerável novamente. E se eu te machucar?
ou você me machucar? Perguntou uma noite, caminhando pelo bairro alto. Miguel sorriu, o risco faz parte da vida real. Eles se beijaram sob as luzes da cidade, um momento de paz em meio ao caos interno de João. Mas o idílio durou pouco. Notícias de que o pai de João estava morrendo chegaram via um primo. Manuel queria vê-lo uma última vez. João debateu consigo mesmo. Ir significava confrontar o passado, mas ignorar poderia ser uma traição a si mesmo. Ele decidiu ir, com Miguel ao lado para apoio. Na casa velha em Setúbal, Manuel, fraco na cama, murmurou: eu estava errado, filho. O medo me cegou. Maria chorava, pedindo perdão. João sentiu uma mistura de raiva e pena. Vocês me destruíram, mas eu me reconstruí, disse ele, saindo sem absolvição total. Essa visita abalou João. Ele começou a questionar se o perdão era fraqueza ou força. No trabalho, defendeu um caso similar, um jovem expulso de casa. Vencendo o processo, João viu a família reconciliar-se forçosamente. Às vezes, a lei força o que o coração resiste, pensou. Mas internamente, o conflito crescia. Miguel notava sua distração: você não precisa carregar isso sozinho. João, porém, se isolava, temendo que a dor contaminasse o relacionamento. A tensão no relacionamento de João e Miguel aumentava à medida que o trabalho de João o consumia. Ele aceitava mais casos, viajando por Portugal para audiências em tribunais provinciais. Em Coimbra, defendeu um professor gay demitido por conduta imoral. A vitória veio, mas o stress o deixava exausto. Miguel, por sua vez, publicava artigos polêmicos sobre discriminação, recebendo ameaças anônimas. Estamos lutando a mesma batalha, mas de lados diferentes, dizia Miguel, tentando reconectá-los. Uma noite, em casa no apartamento modesto em Alfama, João explodiu. Eu não aguento mais. Toda vez que ajudo alguém, lembro do que perdi. Miguel tentou acalmá-lo: é por isso que você é forte. Mas não se perca nisso. Eles discutiram, João acusando Miguel de não entender sua dor profunda. Você teve uma família que te aceitou. Eu fui jogado fora como lixo. Miguel, magoado, saiu batendo a porta. Pela primeira vez, João se sentiu sozinho novamente, questionando se o amor valia o risco. No dia seguinte, Miguel voltou com flores e um pedido de desculpas. Eu te amo, João. Vamos enfrentar isso juntos. Eles se reconciliaram, mas a fissura permanecia. João decidiu buscar terapia, algo que resistira por anos. A terapeuta, uma mulher sábia chamada Sofia, o ajudou a dissecar o trauma. Sua raiva é válida, mas prendê-la te aprisiona. Sessões semanais revelavam camadas: o medo de abandono, a culpa por sobreviver enquanto outros não. Enquanto isso, a sociedade portuguesa evoluía. Em 2010, o casamento gay foi legalizado, uma vitória que João celebrou em uma manifestação em Lisboa. Ele e Miguel marcharam de mãos dadas, sentindo orgulho. Mas nem todos aceitavam. Em uma viagem a Braga, uma cidade conservadora, João foi vaiado durante uma palestra sobre direitos LGBT. Vai para o inferno, pecador, gritou alguém da plateia. João rebateu calmamente: o inferno é o ódio que vocês espalham. A mídia cobriu o incidente, tornando João uma figura pública. Miguel escreveu um perfil sobre João para um jornal nacional, expondo sua história pessoal. O artigo viralizou, trazendo apoio mas também ódio. Cartas de ódio chegavam à ONG, e João recebia ligações ameaçadoras. Você está destruindo as famílias tradicionais, dizia uma voz anônima. Miguel se preocupava: talvez devêssemos ser mais discretos. Mas João recusava: esconder-se é o que me matou aos 16. Não mais. O conflito familiar ressurgiu quando Maria, viúva agora, apareceu na porta de João. Eu quero fazer as pazes, filho. Seu pai se arrependeu no fim. João a deixou entrar, mas com cautela. Eles conversaram por horas, Maria admitindo sua covardia: eu tinha medo do que os vizinhos diriam. João, emocionado, disse: o medo destruiu nossa família. Mas eu sobrevivi. Maria pediu para conhecer Miguel, um gesto tímido em direção à reconciliação. No jantar, Miguel foi educado, mas João via o desconforto dela. Ele é um bom homem, mãe, disse João. Maria assentiu, mas seus olhos traíam preconceitos arraigados. Essa tentativa de ponta abalou João. Na terapia, ele debateu: perdoar é trair minha dor. Sofia respondeu: perdão é para você, não para eles. Inspirado, João planejou uma campanha nacional contra a violência homofóbica em famílias, usando sua história como centro. Ele organizou workshops em escolas, falando para adolescentes sobre aceitação.
Em um evento em Faro, um garoto de 15 anos se aproximou. Meus pais me batem por ser como você. O que faço? João, com o coração apertado, aconselhou: procura ajuda. Você não está sozinho. Mas o sucesso atraía inveja. Um colega na ONG, Ricardo, gay mas conservador, questionava os métodos de João: você é radical demais. Assusta as pessoas. Ricardo tramava nos bastidores, espalhando rumores de que João usava fundos indevidamente. Quando João descobriu, confrontou-o: porquê? Somos do mesmo lado. Ricardo admitiu: você rouba os holofotes. Eu lutei antes de você. A traição doeu, e quando a rejeição familiar? João demitiu Ricardo, mas o dano estava feito, a ONG enfrentava uma auditoria. Miguel apoiava João, investigando os rumores para um artigo. É inveja, amor. Você está mudando o mundo. Eles passaram noites discutindo estratégias, fortalecendo o laço. Mas uma reviravolta veio. Maria, influenciada pelo artigo de Miguel, testemunhou publicamente em uma audiência sobre leis antidiscriminação. Eu perdi meu filho por preconceito. Não deixem isso acontecer, disse ela no parlamento. João, assistindo, sentiu um misto de gratidão e confusão. Era genuíno ou oportunismo? A auditoria provou a inocência de João, mas o stress o levou a um colapso. Hospitalizado por exaustão, ele refletiu sobre o preço da luta. Miguel ficou ao seu lado: você não precisa ser herói o tempo todo. Recuperado, João reduziu o ritmo, focando no relacionamento. Eles viajaram para o Algarve, onde pela primeira vez João se sentiu livre, caminhando de mãos dadas na praia sem medo. Com a campanha ganhando momentum, João foi convidado para uma conferência internacional em Madrid. Lá, ele conheceu ativistas de todo o mundo, trocando histórias de resiliência. Uma palestrante brasileira contou sobre a rejeição familiar, e quando a de João. A dor nos une, mas a ação nos cura, disse ela. Inspirado, João voltou a Portugal com ideias novas, propondo uma lei que criminalizasse a terapia de conversão para gays. Mas opositores surgiam. Um grupo conservador, ligado à igreja, lançou uma petição contra a agenda gay. Seu líder, Padre Vasco, pregava em sermões: a família tradicional está sob ataque. João debateu com ele em um programa de TV, Atenção Palpável. Padre, o amor não é pecado, argumentou João. Vasco rebateu: a Bíblia diz o contrário. O debate viralizou, polarizando a sociedade. João recebia apoio de jovens, mas ódio de tradicionalistas. Em casa, Miguel preocupava-se com a segurança de João. Eles podem te machucar. João minimizava: o medo não me para mais. Mas uma noite, ao voltar de uma manifestação, João foi atacado por dois homens mascarados. Isso é por corromper nossa juventude, gritaram enquanto o socavam. Miguel o encontrou ferido na rua, e quando o trauma de anos atrás. No hospital, João sussurrou: não vou parar. A polícia investigou, ligando o ataque ao grupo de Vasco. Miguel escreveu um artigo explosivo, expondo conexões. O escândalo abalou a igreja local, forçando Vasco a se retratar. João, recuperando-se, usou o incidente para pressionar a lei. Minha dor é prova da necessidade de mudança, disse em uma entrevista. Maria, agora mais envolvida, visitava João regularmente. Ela se juntou a um grupo de pais de filhos LGBT, aprendendo a aceitar. Eu errei tanto, filho, confessou. João, aos poucos, perdoava, mas mantinha distância emocional. O tempo cura, mãe, mas as cicatrizes ficam. O relacionamento com Miguel enfrentava testes. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, melhor salário e visibilidade. É uma chance, João. Mas não vou sem você. João hesitava, sua luta estava em Portugal. E se eu ficar? Você vai. Eles discutiram, Miguel acusando João de priorizar a causa sobre eles. Sua missão te consome. João rebateu: é quem eu sou. A briga os separou por dias. Na terapia, João confrontou seu medo de perda: perder Miguel seria como perder tudo de novo. Sofia aconselhou: amor requer equilíbrio. João procurou Miguel, propondo um compromisso: vá, mas voltaremos um para o outro. Miguel recusou: quero nós, não distância. Eles se reconciliaram, decidindo que Miguel ficaria, mas João reduziria compromissos. A lei contra a terapia de conversão avançava no Parlamento. João testemunhou, compartilhando sua história: aos 16, fui curado com socos. Não deixem isso continuar. Deputados conservadores argumentavam contra, citando liberdade religiosa. O debate foi acirrado, com João enfrentando perguntas pessoais.
Você culpa seus pais? Perguntou um. Culpo o sistema que os permitiu, respondeu. Fora do parlamento, protestos opostos colidiam. João falava para apoiadores, mas via contra manifestantes com cartazes odiosos. Um deles, um homem idoso, gritou: "Você destrói valores." João aproximou-se: "Valores que machucam inocentes." O homem calou-se, um momento de dúvida. Miguel cobria os eventos, seu artigo influenciando a opinião pública. Mas uma traição veio de dentro. Um amigo próximo, Luís, vazou detalhes pessoais de João para a imprensa sensacionalista. Ele é obcecado por vingança, dizia o artigo. João confrontou Luís: "Por quê?" Luís admitiu: "Você mudou, virou celebridade. Eu fiquei para trás." A traição doeu, questionando amizades. Com a lei aprovada por margem estreita, João celebrou, mas exausto. Ele e Miguel viajaram para Madeira, refletindo. "Pagamos um preço alto", disse João. Miguel concordou, mas valeu. A aprovação da lei trouxe fama a João, mas também isolamento. Convites para palestras chegavam de toda a Europa, mas ele se sentia vazio. "Sou um símbolo, não uma pessoa", confidenciou a Miguel. Miguel sugeriu uma pausa: "Vamos construir nossa vida." Eles adotaram um cão, simbolizando compromisso, e planeavam casar. Mas o passado persistia. Maria adoeceu, e João a visitou no hospital. "Eu te amo, filho, apesar de tudo", disse ela fraca. João segurou sua mão. "Eu também, mãe." Sua morte semanas depois o abalou, forçando-o a confrontar o luto misturado. No funeral, parentes distantes o ignoravam, mas Miguel estava lá, sólido. Inspirado, João escreveu um livro sobre sua jornada, Sangue e Renascimento. O lançamento em Lisboa lotou, com leitores compartilhando histórias similares. Uma mulher disse: "Seu livro salvou meu filho." Mas críticos atacavam: "É propaganda gay." João respondia em entrevistas: "É verdade humana." Miguel, promovido, cobria política internacional. Uma viagem a Bruxelas o afastou por semanas. João sentia saudades, questionando se o sucesso os separava. Uma noite solitária, ele encontrou um ex-namorado em um bar, testando sua lealdade. "Miguel é sortudo", disse o ex. João saiu, reafirmando compromisso. De volta, Miguel propôs casamento: "Case comigo, João. Vamos oficializar." Emocionado, João aceitou. O casamento em Sintra foi simples, com amigos e aliados. Maria teria aprovado. João pensou nela durante os votos. Mas controvérsias surgiam. Um escândalo envolveu um político conservador, amigo de Vasco, acusado de hipocrisia por ter um filho gay escondido. João expôs o caso na mídia, mas o político contra-atacou com difamação: "João é um extremista." Processos judiciais seguiram, estressando João. Miguel defendia: "Você luta pelo certo." Mas internamente, Miguel duvidava: "E se o custo fosse alto demais?" Uma discussão explodiu: "Sua causa nos rouba tempo." João rebateu: "Sem ela, eu não seria eu." Eles se separaram temporariamente, Miguel indo para o Porto. Sozinho, João refletiu na terapia: "Estou repetindo padrões de perda." Sofia: "Escolha o equilíbrio." João viajou ao Porto, pedindo perdão: "Você é minha âncora." Reconciliados, voltaram mais fortes. A cidade de Lisboa honrou João com uma placa em um centro LGBT, simbolizando restauração. No evento, ele falou: "Da dor veio mudança." Mas opositores protestavam do lado de fora. Com o casamento fortalecido, João e Miguel adotaram uma rotina mais calma. João reduziu palestras, focando em mentoria para jovens LGBT. Em um centro em Lisboa, ele orientava garotos como ele fora, oferecendo esperança. "Vocês podem superar", dizia. Mas uma crise final veio: um caso de um jovem, António, expulso de casa aos 17. João o defendeu, mas a família, influente, contra-atacou com subornos a testemunhas. João descobriu, expondo a corrupção. O escândalo abalou a elite portuguesa, levando a prisões. António agradeceu: "Você me salvou." Mas o processo esgotou João. Miguel o apoiava: "Estamos juntos nisso." Anos depois, João refletia sobre sua vida. A cidade que o vira sangrar agora o celebrava. Ele e Miguel viviam em paz, mas as cicatrizes lembravam o preço. Será que perdoar os que nos ferem é sempre a escolha certa, ou às vezes a vingança através da mudança é a verdadeira justiça?